Bom dia a todo mundo. Estamos começando aqui mais uma aula do nosso curso de análise de dados para ciências sociais, a última neste semestre. A gente vai estudar nessa aula, ainda no tema da descoberta, né, da exploração de dados, a gente vai trabalhar um pouco com análise de dados espaciais, tá? É um tema que vem ganhando cada vez mais força, né, importância para quem faz análise de dados, porque visualizar a informação, né, por meio de mapas tem se transformado numa possibilidade que o Google Maps nos permitiu. Eu gosto sempre de comentar, né, o estudo, a tese de doutorado do James Lowe, que foi meu colega nos Estados Unidos, quando o James chegou para a gente mostrando um mapa do mundo, todo claro, assim, alguns pontos escuros, outros mais claros, e ele dizia, olha, eu vou transformar isso aqui em um banco de dados. E aí todo mundo, como assim, James? Onde você está tirando essa ideia? Cara, vou mostrar que há uma alta associação entre o grau de luminosidade que os satélites conseguem captar quando tiram fotos noturnas e o nível de desenvolvimento econômico de uma determinada sociedade. A gente olhou para aquela tese e falou, caramba, e ele conseguiu raspar os dados das fotos de satélite e mensurar, ele criou um algoritmo que mensurou o nível de luminosidade da foto em cada pontinho, em cada milímetro de espaço numa determinada foto aérea, e transformou isso numa variável, que era uma luminosidade diferente, que era um dos principais preditores exógenos, portanto, de desenvolvimento econômico, e começou a usar essa variável para explicar outras coisas no mundo. Tese super premiada, uma invenção super diferente, que só é possível porque hoje tem dado espacial, né? Tem dado que pode ser georreferenciado. A gente consegue, por meio das tecnologias super baratas do Google, ter acesso a informações super bacanas. Então, hoje a gente vai explorar um pouco esse mundo, ensinar vocês a baixar um shapefile no R, abrir, né, esse dado, juntar com outro banco de dados de informação e tentar, de alguma maneira, plotar esse dado, construindo aí uma informação diferenciada. Tá bom? Mas para motivar essa conversa, essa famosa foto do seu Obama aqui num restaurante e essa a famosa foto do Romney também na eleição de 2008. E aí? Por que um ganha eleição e por que o outro perde eleição? Quais são as hipóteses de vocês? E o que isso tem a ver com a nossa aula? Algum chute? O Obama está muito mais à vontade no espaço. Aí, ó, o Obama tá... Pode falar, João. Não, ele está muito mais dentro da foto. Ele tá... Parece muito mais alguém do povo mesmo fazendo um pedido do que o outro cara para trás, todo tímido. Claramente ele tem algum tipo de... Ele já conhece o sistema, né? Ó, eu quero esse aqui, bota um pouquinho de feijão aí, o Romney tá ali meio... Isso aí, né? Ou seja, o candidato que está próximo e o candidato que está distante, né? Então, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos fazer a análise de dados espacial da campanha presidencial americana? Não. A gente vai estudar esse restaurante que esses dois caras foram visitar. E a gente só vai estudar o Chipotle, que é um restaurante mexicano nos Estados Unidos, porque ele ficou tão importante como cadeia, né, como rede de fast food americana, que os presidentes americanos, em 2008, resolveram fazer campanha lá dentro, mostrando, né, a proximidade aí com o público mexicano. Lá no final da aula, a gente vai discutir um pouco essa distribuição geográfica da eleição e o que isso tem a ver com o Chipotle. Mas, para começar a aula de hoje, a gente vai estudar espacialmente, então é um estudo que dá para vocês uma visão. A gente sempre faz aqui muita coisa voltada para uma análise política, social. A gente vai brincar nessa aula com dados de mercado, né, de expansão de uma rede, e eu acho que é uma análise que pode servir para outras tarefas que vocês forem desempenhar
seja na universidade ou fora dela. Então, o que a gente vai fazer? Só para voltar, a gente vai estudar como que a rede americana Chipotle se expandiu no território americano, e para entender essa expansão, como ela se deu, onde ela se deu, a estrutura que ela se deu, a velocidade que ela se deu, a gente vai usar a visualização espacial para analisar o número de restaurantes, como que ela cresceu no tempo e no espaço. Então, o plano para fazer isso, o plano para fazer essa análise é coletar dados sobre a abertura de lojas e onde essas lojas foram abertas, plotar esses dados de formas diferentes para ver qual é a melhor maneira de mostrar, né, e contar essa história, e vamos calcular estimativas que possam ser plotadas também nesses gráficos, né? Ou seja, a gente vai usar a informação georreferenciada para construir indicadores que possam ser visualmente mostrados no mapa, tá? Esse banco de dados se chama Chipotle, é um banco de dados do próprio R. A gente vai abrir ele aqui, né? Então tem estado, região, o mercado, né, regional, o restaurante, o ID desse restaurante, o endereço, a cidade, latitude e longitude, que são as duas marcas importantes para fazer a análise espacial. Aí você tem um identificador que é o Zip City e o Zip State, que são identificadores que mostram, né, micro-regiões dentro dos Estados Unidos. Você vai ver a data de abertura, o nome do estado, ali só tem a primeira variável state é a sigla, agora o nome, e ali você tem o formato da data em outro formato. Tá? Então, esse é o banco de dados que a gente vai trabalhar. Nesse exemplo, basta abrir, né, load, a gente abre um banco de dados do tipo do R, a gente vem sempre fazendo abertura de banco de dados CSV, Excel, de Stata, outros tipos. Hoje a gente vai abrir um banco tipicamente do R. Só que para isso a gente precisa abrir também, além do dado em si, a gente precisa abrir um arquivo que chama shapefile. O que é um shapefile? Ele é uma figura geométrica referenciada e que dá os traços do desenho dos mapas. Tá? No R, para o exemplo que a gente vai utilizar, se a gente abrir Library Maps, ela já nos dá uma série de mapas para o mundo inteiro, mas muita coisa nos Estados Unidos, né? Então, essa função Map Database State é o shapefile do mapa norte-americano com os estados desenhados, por isso que eu estou colocando que eu quero a base de estados, né? E essas bases têm, essas figuras, elas têm por trás delas um banco de dados. Então, é como se fosse na frente é uma figura, atrás é um banco de dados. Então, a gente abre o mapa e a gente manipula o banco de dados. Tá? Por que a gente manipula o banco de dados? Porque a gente quer associar outras bases a essa base, para a gente poder fazer visualização. Essa é um pouco a lógica. Tá? Então, quando a gente digita lá Map Database State, o R vai nos mostrar esse mapa americano. Ele não é perfeito, alguns estados não estão contemplados, tem um erro nesse arquivo, que ainda não foi consertado, faltam 3 estados. Mas isso não vai atrapalhar a gente agora, não, porque a gente vai fazer uma análise local, e não estadual, nesse primeiro momento. Tá? Muito bem. Até aqui, tudo certo com o exemplo, mas, antes de dar sequência na análise do caso americano, eu quero fazer um parênteses, porque é óbvio que o exemplo americano é um exemplo, né, pedagógico, mas é importante já dizer a vocês como usar isso no caso do Brasil. Né? O melhor pacote para usar dados georreferenciados no Brasil é o GeoBR. A gente abre ele aqui. Esse pacote ele tem 21 objetos de mapa. Tudo que eu faço de análise de dados, de mapeamento no Brasil é usando o GeoBR. Nunca precisei coletar informação em nenhum outro lugar. Tá? Ele tem o mapa do Brasil inteiro, de regiões, de estados, de mesorregiões, de micro-regiões, de cidades intermediárias, de municípios, de setores censitários, ou seja, é um mapa muito completo, e ele, inclusive, tem os mesmos mapas em diferentes anos. Então, para quem quer fazer análise temporal, usando o mapa,
É muito legal. Para ver os objetos, basta usar essa função list, underline, GLBR, que ele te dá todos os mapas que estão disponíveis, porque vocês vão ter que aprender a baixar esses dados, né? E aí tem algumas opções, eu vou mostrar aqui no próprio R, que eu acho que fica mais fácil. Espera aí, gente. Ué. Tá aqui. Então, ó, o que a gente pode fazer? Por exemplo, se eu quiser abrir um estado específico, tá? Eu vou usar a função read state e vou criar code state. Nesse caso, eu estou pedindo o estado de Sergipe. Eu podia pedir Minas Gerais. Abrir o estado, ele faz na hora o download daquele objeto, e aí quando eu uso state, vocês vão ver que é um tipo geométrico múltiplo polígono, que tem as coordenadas geográficas, e aí você vai ver que é o estado de Minas Gerais, região tal, etc. Eu também posso abrir o mapa, posso baixar o mapa de municípios no município de São Paulo. Então, eu pego lá o código do município do IBGE de São Paulo e eu vou usar a função read municipality, code município, ano de 2010, que é o ano que o mapa de município está aberto. Olha lá, ele vai baixar, faz o download, a gente pode usar. Ah, Felipe, eu quero usar todos os municípios de Alagoas. Então, eu vou ler um mapa de municípios e eu vou pedir o código do município sendo todo o conjunto de informações de Alagoas. Ele também me baixa. Setores censitários do Rio de Janeiro, a função muda. Então, eu vou usar read census track, que é o setor censitário. E aí, o que vai mudar é, em vez de code state ou code muni, eu vou usar code track. E aí, eu vou pedir para todo o Rio de Janeiro, também no ano de 2010. A gente pode fazer isso. E se eu quiser, Felipe, mas eu não quero um estado do Brasil, eu quero todos os estados. É só usar read state e não passar nenhuma informação de code state. Aí ele te dá todos os municípios, todos os estados. Professor, mas eu quero todos os municípios do Brasil. Mesma coisa. Read municipality. Não especifica o que, ele vai te dar o banco de dados inteiro, tá? Então ele baixa na hora essa informação direto do sistema. Olha lá, loading data for the host country, né, baixando o dado do Brasil inteiro, demora um pouquinho mais, ele está ali processando informação, né? Então, para abrir os shapefiles, a gente vai fazer isso aqui, e são funções simples, né? Não tem nada demais, é só saber o que você quer pedir, que você consegue pedir o que precisa. Acho que basicamente essa é a noção. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu baixei o banco de dados States, eu vou usar o ggplot, que é um pacote para visualização de dados, que é muito legal. Eu recomendo vocês a estudarem e conhecerem esse pacote. Eu uso muito para o ggplot, quando a gente está começando, tem um livro que chama Cookbook ggplot 2, que é bem legal. Que olha que bacana, ele vem de um livro, né, que é o R-Graphics Cookbook. Eu quero fazer um gráfico, um scatterplot. E aí ele te dá exatamente, ó, o tipo de, né, como é que o dado vem organizado
e ele te dá o código com o gráfico. Então, você pode escolher o gráfico que você quer fazer mais ou menos. Aí eu quero fazer 2 linhas assim, com cores diferentes, né, usar o código aqui. Aí ele te ensina a mudar os títulos, te ensina a mudar as cores, né? Eu quero colocar muitos gráficos no mesmo gráfico. Ele tem tudo isso muito organizado. Eu gosto de usar essa referência. Mas vamos lá, o ggplot é um pacote que você chama ele, depois você tem que colocar uma função. Nesse caso, a função é geom.sf. Essa função é a função que permite você plotar gráficos e mapas, tá? Então, eu vou usar o dado states, eu vou preencher o mapa com uma cor, especificar aqui as linhas com uma cor, estou colocando aqui o tamanho, eu estou simplesmente colocando, né? Vou plotar uma figura, só isso. Labs aqui, eu estou colocando o label, né? Que é states, número 8. O tema que eu estou escolhendo é o mínimo, você pode escolher vários temas. O ggplot é muito legal e eu não quero mostrar os axes nenhum aqui, né? Então, o resultado dessa plotagem é esse gráfico Brasil, tá? Então, o que eu fiz? Vamos voltar aqui, vamos recapitular um pouquinho, né? Eu abri um banco de dados, né, um shapefile que chama States, são todos os estados brasileiros, e eu tô usando essa função do ggplot, né, que é um ggplot com um tema espacial, que é o geom.sf, para criar o gráfico, né, para criar a figura. Então, basta fazer isso aqui, ó, ele está até agora baixando meu dado lá de municípios. O negócio realmente era grande. Então, vamos só baixar os estados. Deixa eu baixar os estados aqui. O gráfico é um pouquinho grande, então demora um pouco. Fala, Thiago. Enquanto baixa, só uma pergunta bem pontual. Quando ele baixa, onde que ficam esses dados? Fica na pasta do R mesmo? Você pode especificar? Ele fica na nuvem do R. De modo que, Ah, tanto que você está vendo, eu já tinha baixado esses arquivos muitas vezes. Mas toda vez que você faz de novo, ele baixa de novo, né? Ele não fica gravado em lugar nenhum. Né? Ele vem aqui para o Global Environment, né? Como um objeto, state, tá vendo? Quando ele criar states aqui, ele vai criar um objeto aqui no environment do R. Mas isso não significa que vai pesar a sua memória ou que vai fazer qualquer coisa desse tipo. Trata-se simplesmente de um arquivo que está, né, nesse espaço de uso de análise do R. Então, está tudo... Quando você fecha o R, ele fecha tudo e esses dados são apagados. Entendi, obrigado. Está baixando aqui o... Vamos lá, R, vamos lá. No fundo, o que eu estou fazendo ali é baixando esse polígono, tá? Que é o mapa do Brasil, com as coordenadas, e esse desenho. O nome disso é shapefile, tá? É um arquivo dos polígonos que a gente vai utilizar para abrir. Como está demorando, eu vou adiantar a aula aqui para a gente não perder tempo, depois a gente volta nesse exemplo especificamente, mas o código, de novo, está todo aqui, ele está desenhado, tá? O que eu quero fazer agora? Eu quero baixar um outro banco, então eu já tenho o mapa. Agora eu quero baixar um outro banco de dados, que é um banco de dados sobre expectativa de vida ao nascer por estado, e eu quero juntar esse banco de dados com o banco de dados que está por trás desse mapa. Então, o que a gente vai fazer? Eu estou usando aqui uma nova forma de abrir informação, que também é nova, né? Que eu vou extrair um dado. O banco de dados chama BR States Life Expectancy 2017. Ele está dentro do pacote GeoBR, ele vem junto com o pacote, tá? O encoding está definido como UTF-8. Esse encoding é importante porque tem a ver com a maneira como essa informação foi gravada. E aí eu vou ler esse CSV
a partir do meu sistema, porque o dado está dentro do pacote GeoBR. E para isso eu vou utilizar a função utils, que vem lá no deploy, né? Então eu vou colocar dentro do... usando a função utils, eu quero que você use dentro dela, especificamente desse pacote utils, eu quero a função read.csv. Você vai lá no meu sistema, no pacote GeoBR, e vai abrir esse arquivo. E você vai chamar ele de def. Tá? Pronto. Feito isso, eu tenho um banco de dados que é expectativa de vida. Eu tenho um outro banco de dados, que é o states. Dentro dele tem uma série de variáveis. Pronto. Ué. Espera aí, gente. Está dizendo que o arquivo está corrompido. Coisas de R, né? Que vocês vivem todo dia. Ontem mesmo um monte de gente. Ah, professor, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Coisas de R. Deixa eu abrir aqui assim. E estava estranho mesmo ele demorar a abrir, porque geralmente é muito rápido. Opa, agora deu certo. De fato, tinha a ver com a minha dependência anterior. Muito bem. Então, eu estou aqui plotando o dado do Brasil, certinho, né? Eu vou abrir o banco de dados DF, vamos dar uma olhada nele. Então, eu tenho lá, né, o número, o estado e a expectativa de vida. Agora, eu tenho um banco de dados que chama States. Ó. Vamos dar uma olhada nele. Olha o que ele tem. Ele é um banco de dados de um objeto polígono, né? Então, como eu disse, tem um mapa, que é esse que a gente está vendo aqui, e por trás tem um banco de dados. Nesse banco de dados, você tem o código do estado, a abreviatura, o nome, o código da região, o nome da região, e você tem um objeto chamado GEON, que provavelmente é o objeto que define ali as coordenadas geográficas para a construção da figura. O que eu estou vendo aqui? Namestate tem maiúsculas e minúsculas. O que eu quero fazer? Eu quero padronizar, ó, eu quero todas as palavras apenas com letras minúsculas. Por que eu estou fazendo isso? Porque olha aqui, eu quero garantir que do lado de cá a mesma coisa aconteça. Então eu vou pegar o banco de dados DF e o banco de dados States e vou normalizar as duas palavras. Aliás, vou normalizar as duas variáveis. Todas as palavras dessas duas variáveis vão ter só letras minúsculas. Eu estou fazendo isso para ampliar a chance de não errar na hora de fazer o quê? Juntar os dois bancos. Que agora eu vou usar a função left join, que é pegar o banco de dados DF e juntar no states, né? Left, porque o primeiro banco de dados aqui é a referência, e eu vou juntar esse novo banco de dados, que é o DF, nele. Então, é por isso que é left join. E essa função ela está dentro do deploy, que é esse pacote do R. E eu vou juntar esses dois bancos de dados usando a variável namestate e colocando ela igual à variável UF. Namestate é a variável, é o nome da variável dos estados no banco de dados states, e UF é o nome da variável no banco de dados DF. Feito isto, eu posso head states, além de todas as informações que eu já tinha, eu tenho também agora expectativa de vida ao nascer. Ok? Então, juntei o banco de dados do polígono do mapa com o meu banco de dados externo, que tinha lá a variável expectativa de vida. Tá? Feito isso, a gente vai usar agora de novo o ggplot. Então,
eu chamo aqui a função ggplot e digo para ele, ó, agora a gente vai colocar um mapa, que também é states, mas eu não quero só que você coloque o contorno, não. Agora, eu quero que você plote a variável expectativa de vida ao nascer. Fill significa que você vai preencher o interior de cada polígono com o valor correspondente à expectativa de vida ao nascer. E eu vou deixar que ele faça isso usando uma escala de uma palheta de cores azuis. Então, ele vai fazer como se fosse um degradê de azuis a partir dos números aqui em expectativa de vida, tá? Então, vamos rodar esse gráfico. Felipe. Fala, Amanda. Tá. Não, agora eu acho que já respondeu minha pergunta. Eu ia falar como que você coloca no código qual é o azul que você quer, tipo, como definir a escala de azul, sabe? Assim, pelo dado. O ggplot, essa função Scale Fill Distiller, é uma função própria para fazer degradê de mapa. Então, ele vai escalonar a distribuição das cores a partir de cortes naturais no banco de dados. Tá? Então, a função serve justamente para isso. Vamos ver maior, que fica mais bacana. Né? Então, olha que legal. Né? A gente está trabalhando aqui com um mapa que eu baixei, abri, peguei um outro dado, que era a expectativa de vida ao nascer, combinei com o banco de dados do polígono, e com uma linha eu já crio um mapa que mostra claramente que a expectativa de vida no Brasil é desigual, assim como a renda, assim como o nível de IDH e desenvolvimento econômico nas regiões sul e norte do Brasil. Quanto mais ao norte, a expectativa vai chegando perto de 65. Estados como Maranhão, Rondônia, Piauí, né, esses três aqui, claramente com dados piores. Né? Em compensação, vive-se mais aqui nesses outros estados. Minas Gerais nós estamos vivendo bem, viu? Vocês podem se preparar aí, se tiver vacina para todo mundo, e eu espero que tenha logo, nós vamos viver muito, se Deus quiser. Temos aí uma longa trajetória pela frente. Alguma dúvida nesse exemplo? Eu quis parar o meu exemplo original do Chipotle para mostrar o básico, né? Um pouco desse trabalho que pode ser feito aqui. Deixa eu só colocar ele no outro código para ficar mais limpo, né? Para depois, se alguém quiser usar. No fundo, eu abri o meu pacote, que é o GeoBR, né? Library, GeoBR. Depois, baixei todos os estados. Depois, juntei o meu banco de dados de expectativa de vida ao nascer com o banco de dados do mapa. Padronizei as variáveis nome de estado para poder fazer a junção, né? Coloquei todas em minúsculo para não ter problema. Combinei os bancos de dados e rodei o gráfico. É isso. Se a gente tivesse aqui voto do Bolsonaro num outro banco de dados por estado, era só abrir o banco, padronizar o nome do estado, combinar isso por nome, e a única coisa que você vai mudar nesse código inteiro, em vez de fio esperança de vida, é voto. Né? Se fosse o nome da variável. Tá? Então, me parece bem simples. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, Felipe. Fala, Thiago. Na verdade, são duas dúvidas. Uma é mais curiosidade, assim, que é sobre essa base de esses dados de expectativa de vida são do IBGE, esse pacote é do IBGE também, alguma coisa assim que a gente consiga conferir quais bases tem disponíveis e tudo mais? Ótima pergunta, cara. Quando a gente vem aqui nos pacotes, ó, a gente tem o description file do pacote
E lá você vai ver quem são as pessoas que, né, produziram isso, né? Os dados, então você tem alguma informação de onde é que vem o dado. Mas eu quero abrir. Tá vendo? Todas essas informações aqui, ó, que estão no pacote, são dados oficiais mesmo. Correspondence table indicating what quadrants of IBGE statistical grid intersect with each Brazilian state. Então, as informações vêm lá. Population census. Você tem os dados que vêm do censo. Os do SIGA. Você faz o download do... Né? Essas informações são... Esse é um pacote que foi construído por pessoas do IBGE para que a gente pudesse utilizar informações. Mas o mais importante é sempre conferir de onde vem o dado. Olha lá. Shapefiles of IBGE, Statistical Grid, darará, darará. Ou seja, a especificação está toda no próprio pacote. Tá? Entendi. Mas são dados... Nesse caso, a gente vai trabalhar com dados oficiais. Entendi. Beleza. Camila. E esse... Fala, Thiago. Desculpa. Fala. Beleza. É só porque a segunda dúvida é o mais substancial, assim, essa curiosidade, que é, você fez a junção dos dados na hora que combinou ali no left join, para um objeto que tinha como classe polígono, né? Eu imagino, não sei qual é a classe desse objeto espacial. Mas vamos tirar sua dúvida. Ó. States, ou seja, um objeto que tem 3 classes. Ele é um SF, que é para o R, um objeto de polígono, um objeto de mapa, mas ele tem um data table e um data frame. Por quê? Porque é um objeto que tem 2 camadas. A camada da frente é a camada visual, é aquela que aparece no gráfico. A camada de trás é o próprio banco de dados. Entendi. E aí a minha dúvida era, se fosse o inverso, se você jogasse para o outro objeto, que é o DF, que não é um objeto que continha dados espaciais, ele já mudaria a classe para algo que pudesse conter? Não. Nesse caso, a gente não vai conseguir rodar o mapa. Você vai ter um banco de dados que junta as variáveis, legal, mas do ponto de vista de mapa, você não faz nada com ele. Entendi. Aí você teria que mudar isso, né, depois. E aí, de novo, mudar isso é muito mais complicado, Thiago. Por quê? Porque um mapa, todo mapa, ele tem uma identidade, né? Quando a gente... Aqui, ó. Tá vendo esse bounding box? Esse bounding box, ele estabelece como se fosse o padrão de referência espacial para esse objeto. Então, criar a partir de um banco de dados qualquer um objeto mapa é uma tarefa muito mais complicada, porque você tem que definir limites e um encoding, né, que é esse aqui a gente está usando, esse GeoDix CRS, que é o CIRGAS 2000, que é uma tecnologia muito específica voltada para quem trabalha com mapa. Nós aqui não estamos preocupados eu não estou preocupado em ensinar vocês a desenhar os mapas, não é esse o objetivo. A gente vai trabalhar com mapas que já estão prontos, né? E a gente só vai plotar informação em cima desses mapas. Então, eu não aconselho, Thiago, essa incursão de tentar pegar os objetos do mapa, colocar no banco e daí criar outra função. O ideal é fazer como eu fiz aqui, o inverso. Você pega um objeto de mapa pronto e apenas o incorpora. Entendi. Obrigado. Camila. Fiquei com uma dúvida quando você junta a esse mapa, esses dados aí de expectativa de vida, porque eu não entendi essa função. Quando eu juntei 2 bases, eu juntei com a função merge, e aí tinha que ter uma variável em comum entre as duas, enfim, deu até um erro uma vez que eu rodei, e aí eu não entendi como que você juntou sem isso, e se funciona juntar com qualquer base que exista, por exemplo. Funciona no caso da iniciação científica. Camila, seu áudio não estava muito bom, mas eu acho que entendi. Você sempre usou a função merge. Eu estou aqui te ensinando a usar a função left join. Por quê? Porque merge,
você tem que colocar aqui by. Você vai juntar states e DF by uma variável com nome em comum, correto? Sim, sim. Só que os meus bancos de dados, states, DF, não tem um nome em comum. Então, o meu by na função left join, ele permite que eu tenha nomes diferentes. Ó, eu vou falar junte states e DF by o quê? Você vai encontrar a variável name state no banco de dados states e vai encontrar a variável UF no banco de dados DF. Lá dentro, você vai encontrar objetos que têm o mesmo nome. Junta elas para mim. É por isso que eu estou fazendo essa função dessa maneira. E a segunda pergunta eu não entendi, que você falou uma coisa da iniciação científica. O que foi? Não, mas eu acho que já respondeu, porque eu perguntei se eu conseguiria juntar com qualquer outra base, por exemplo, nesse mapa. Sei lá, uma base de gastos com educação, por exemplo. Com certeza, claro. Qualquer base de dados. Se você, inclusive, tiver aqui, ó... Deixa eu só ver o tamanho dessa base aqui. Dimensão, states. 27. Então, vamos de 1 a 27, by 1. Vamos chamar de hand. Mas eu quero um data frame. Eu estou criando aqui, Camilo, um banco de dados fictício, tá? Um banco de dados chama RAND. Se eu quiser... mas eu não tenho o nome dos estados aqui. Deixa eu ver se eu tenho o número. Tem. Então, aqui, ó. Tá vendo que no banco de dados eu tenho uma variável que chama X? Eu tenho uma variável que é o número do estado, tá? Então, eu posso fazer um left join. Eu acabei de criar uma variável nada a ver, que chama rand aqui. E vamos imaginar que ela tem uma outra variável que se chama... o quê? A gente podia criar um número aleatório, acho que seria legal. Mas é porque eu já tenho... Não vou complicar, não. Vou botar todo mundo de 1 aqui. Estou tentando criar um exemplo, Camila, para você ver que é qualquer base de dados. Eu estou criando uma base de dados fictícia aqui. Então, eu vou... Já sei. Vou colocar... Podia ser Covid, né? Imaginar que a gente tem aqui o número de casos de Covid por estado, por exemplo. E aí eu vou combinar uma sequência que vai... Então eu vou repetir melhor. Eu vou repetir 10 vezes e depois vou repetir 3 10 vezes, deu 20, e vou repetir 5.6 7 vezes. Ok? Então, eu acabei de criar um banco de dados que é número de casos de Covid por estado. Tá? Eu posso simplesmente trocar DF por RAND aqui. E aqui, ó, em vez de juntar name state com o F, né, eu vou... Cadê meu states? Eu vou pegar X por RAND. Pam, 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 pam. E aqui, ó, eu vou mudar COVID. Aliás, deixa eu só mostrar o novo header aqui desse states. Olha lá. Tá vendo que ele juntou a variável COVID aqui, ó? Aí eu vou plotar COVID. É porque tá todo mundo... Peraí, eu tenho que mudar esse limite aqui, ó. Você viu que o mapa ficou igualzinho? Qual o problema que aconteceu? A minha variável COVID é de 0 a
Eu criei variável... Como é que é? Repetir 3, 5,5 e 10. Então, o limite aqui está errado. Eu tenho que colocar ele de 1 a 12. Aí ele vai colorir o mapa para mim, olha lá. Uhum. Tá vendo? Então, você tem os casos mais graves, que estão, nesse caso, azul, e o azul claro e os casos menos graves, que estão azul escuro. Ou seja, Camila, qualquer banco de dados, é só baixar, juntar e mapear. Super fácil. Obrigada. Vamos voltar para o nosso assunto, Chipotle. Vamos voltar para os Estados Unidos. Então, lá, no caso americano, a gente estava fazendo um mapa. Cadê ele? Aqui está ele. Espera aí. Deixa eu abrir isso aqui. Tá. Mapa dos Estados Unidos. E aí, ó, se a gente usar point, eu consigo pegar a longitude e a latitude, que são duas variáveis no meu banco de dados, e plotar onde é que estão os restaurantes Chipotle num determinado momento. Olha que legal. Não baixei o banco de dados. Foi mal. Olha lá. Tchan, 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 tchan. Com a longitude e com a latitude, eu simplesmente... Exagerei na dose, foi mal. Olha que bacana. Então, eu tenho o mapa americano e eu tenho a longitude e a latitude de cada restaurante nos Estados Unidos. O que dá para ver de cara? Está cheio de restaurantes Chipotle nos Estados Unidos inteiro. Tem pouquíssimos estados aqui, ó, lá no supranorte, que o povo não gosta de comer comida mexicana no Chipotle. Tá? Agora, pô, essa cor tá meio esquisita, né? Que cor que eu posso usar, professor? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é usar essa função colors, tá? São 657 cores definidas dentro dessa palheta. E aí, se eu quiser descobrir o nome delas, né, eu pego as cores possíveis, que é uma função, salvo num objeto que é calls, e aí eu chamo aqui as 5 primeiras. Tá? A primeira é branca, Alice Blue, Antique White 1, Antique White 2, ou seja, tem um monte de função de cor, e não tem jeito, é claro que isso vai ser importante. Agora, essas cores que eu posso mudar, né, elas têm uma função que é me ajudar, as cores elas são importantes num trabalho desse como de mapa, porque elas nos ajudam a contar uma história, a gente tem que contar uma história com esses objetos. Né? Por quê? Porque o ideal é que eu consiga combinar uma informação Chipotle com outra informação, para fazer análise de relação entre elas. Né? Então, uma das funções que a gente vai utilizar para fazer isso é o Alpha Transparency, que é a função que vai fazer o quê? Ao invés de botar cores diferentes nos objetos para mostrar algum tipo de tendência, a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez aqui no Brasil, com aquela função ali do Covid, que eu acabei de inventar, ou, no caso, a função de expectativa de vida, que é criar um degradê do ponto de vista da tonalidade, né, de quão opaco ou não está uma função. Porque ela vai te dando uma ideia de crescimento. Né? Quanto mais escuro, mais denso um determinado objeto ou um determinado evento. Tá? Então, a gente vai usar uma cor nova, uma que a gente vai criar. Então, vamos usar aqui esse Chart Reuse 3, que é uma outra corzinha aqui que combina mais com o Chipotle. Cadê o banco de dados? Peraí. Tá aqui, então eu vou abrir o banco de dados de novo. Né? Mapa.
Tá lá o mapa novinho. E agora eu vou postar os pontinhos agora com essa nova cor. Chart Reuse 3. Tá? No caso do R, é importante vocês saberem, né, como eu disse, a gente pode mudar essas cores, né, do jeito que a gente quiser. E aí eu vou colocar aqui, ó, 1 a 10. Né, vamos usar aqui, ó, Aquamarine 2. Copiou, colou. Pronto. Mudou a cor. Então, é simples fazer isso. Mas é importante que vocês entendam os esquemas de construção de cores, né? Existem vários tipos de esquemas. Tem um esquema que chama HCL, que é Hue, Chroma, Luminance, que é em que se define a cor que você quer por isso. O outro que é Hue, Saturation and Value. Então, você quer saber qual cor, qual saturação e qual a intensidade, né? Você pode pegar a própria cor e mudar a tonalidade dentro dela, né? Eu quero 50 diferentes tipos de cinza, né? E tem uma que é a mais usada de todas, que eu acho que ela é mais simples, que é a combinação de vermelho, verde e azul, né? O Red, Green, Blue. Esse RGB, você define os 3 parâmetros dele, ou 4 parâmetros, e ele te dá cores diferentes, né? Por exemplo, ó, o RGB 1001 tem esse código, que é o hashtag FF0000FF. Aqui o que eu estou dizendo é 100% vermelho, 0% verde, 0% azul e 100% opaco, ou seja, nada de transparência. Tá? Então, eu posso criar cores dentro do R e utilizá-las, né? Eu posso mudar aqui essa tonalidade de combinações de vermelho, verde e azul, por exemplo, do jeito que eu quiser. No caso do Chart Reuse, que a gente estava usando lá para o Chipotle, ó, ela é 102% red, 205% green e 0% blue. Então, tem uma variação ali que é interessante. Tá? A gente vai criar uma cor nossa, né? Eu já sei ali, ó, se a gente voltar no mapa, o Chart Reuse, cadê ele? Ele é um verdezão, assim, né? Eu quero um verde um pouco diferente desse. Eu quero um verde guacamole, né? Então, eu vou criar minha própria cor, que é a cor guacamole, em que eu vou colocar RGB. Ó, eu vou construir dos 255, né? Aqui o nome disso não é pixels, mas é como se fossem os pixels, né? Eu posso distribuir 255 pontos entre vermelho, verde e azul, por isso que soma mais de 100. Tá? Então, eu quero que 100 seja vermelho, 200 eu quero verde, então é um pouco menos do que o green, e 0 de blue, só que eu quero um pouco mais transparente. Esse guaca vai nos dar aí a cor, que se eu colocar esse objeto aqui no guac, ele me dá o mapa. Olha lá que legal. Em que a gente pode postar com essas variações, né, do 04 ali, onde é que tem Chipotle em cada lugar dos Estados Unidos. Vamos fazer no R para ficar visual. Então, esse é o nome da minha cor nova. Eu estou criando uma cor. A gente pode criar qualquer cor que a gente quiser aqui dentro, né? Eu posso brincar com isso tanto que eu quiser. Criada essa cor, eu refaço o mapa e posto ali em cima as informações. Vocês vão ver que tem lugares que tem poucos casos, aí ele está transparente, é o 04 que eu tinha dito para vocês. Mas quando tem muito ponto um em cima do outro, ele fica mais denso, então parece que, né, tem mais a ideia de densidade. Quanto mais densidade, mais né, dura é a cor, mais densa é a cor. Tá? Então, vejam bem, no primeiro exemplo, que foi o Brasil, eu peguei o mapa do Brasil, abri, juntei um banco de dados nele e fiz a postagem por estado. Nesse exemplo, eu estou pegando o mapa americano e eu tenho a latitude e a longitude de objetos, então eu estou pontuando no mapa de estados onde é que estão os chipotles. Tá?
Agora, vocês podem estar me perguntando, professor, mas eu quero fazer isso de um jeito analítico. Porque ficou bacana, mas eu não consigo, por exemplo, mostrar a tendência de Chipotle no tempo? Podemos. O que a gente pode fazer? A gente pode criar um looping que vai criar um mapa para cada ano de novo Chipotle aberto. Porque eu tenho essa variável no banco de dados. Eu tenho a variável que é ano que a nova loja foi aberta. Tá? E aí a gente consegue plotar vários gráficos, né, vários mapas, um por ano, de quando os novos Chipotles foram sendo abertos e vendo onde que criou-se a primeira, né, onde que a primeira loja foi aberta, onde que a rede foi criada, até a expansão dela, para a gente analiticamente poder descrever o fenômeno. Né? Hoje, aí, com os dados da Covid no tempo, vocês podiam fazer um mapa animado, né, mostrando a evolução dos casos de Covid no Brasil ao longo do tempo. Então, o que a gente vai ter que fazer para isso? A gente vai ter que identificar as lojas abertas em um ano específico, fazer um mapa para cada ano desse com loja já existente e repetir. No R, a gente vai fazer um subset do banco de dados por ano, construir uma função para plotar as lojas por ano e fazer essa função rodar em looping, de modo que a gente não tem que fazer na mão todos esses mapas. Tá? Então, vamos começar aqui. Ó. Eu tenho um banco de dados chamado Chipotle e dentro do banco de dados tem uma variável chamada data. Tá? A quinta loja no banco de dados, por exemplo, ó, ela foi aberta em 9 de abril de 2013. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada ano. Como é que eu faço isso? Gente, isso aqui é super útil. É uma função besta, mas que, assim, depois que eu aprendi, cara, salvou minha vida, porque é muito legal. Tá? Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos selecionar dessa data apenas o ano. Tá? Olha que massa. Então, tem uma função que chama format D. O que é D? É a variável que eu acabei de criar aqui, ó, que é a variável Chipotle data. Tá? Eu estou fazendo isso só com a linha 5, só para mostrar para vocês. E eu estou pedindo a ele, ó, eu só quero ano. Se eu quisesse mês, eu usava percentual M, tá? Só fica aqui como dica para vocês. Mas eu só quero o ano. Então, percentual Y, olha o que ele faz. Ele vai lá nesse objeto data e só me dá o ano. Só que isso aqui é um string, tá vendo que ele está entre aspas? Ele está como se fosse um número identificado como texto. Eu não quero isso. Eu quero transformar num as numeric. Então, eu vou pegar eu só quero o ano desse objeto data e quero que ele seja um número. Aí eu chego no 2013. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é usar lá no banco de dados Chipotle, year, eu vou pegar a variável Chipotle data, vou usar a função format, porque eu só quero o ano, e vou transformar todos os anos em numérico. Feito isso, olha que legal. Eu tinha uma variável chamada Chipotle data, agora eu tenho uma variável chamada Chipotle year. Tá, agora eu posso começar a usar essa informação. Fala, Amanda. Felipe, só uma pergunta. Essa variável, a data, ela precisa estar no formato americano? Estadunidense, na real? Depende de como a data foi lançada. Cada banco de dados vai ser de um jeito. Nesse caso, o banco de dados está no formato americano. Ele podia estar em outro formato. Você só tem que definir mas esse aí formato. A função... Não, ela funciona para qualquer formato. A função format, tá. É isso. Ela funciona para qualquer formato. Tá? Isso é tranquilo. É isso que eu queria saber. Obrigada. E quando você importa o banco de dados, ele já importa com o encoding, que faz o R entender o que é formato. Dia, mês e ano. Não interessa como que ele está mostrado, se é dia primeiro, mês depois e ano, ou se é o inverso.
quando você tem um objeto data, ele está já especificado para ser compreendido pela função format. Tá? Então, olha só, isso aqui eu não podia usar, porque era um objeto string. Mas agora eu tenho o ano que cada loja foi aberta. Opa, então, o que eu posso fazer? Né, vamos fazer aqui devagar, depois a gente monta a função. Né? Eu posso falar, ó, me dá um ano apenas, né, eu quero só o ano de 2011. Eu quero criar um novo banco de dados que só tenha os casos 2011. Né, das lojas, aliás, abertas em 2011. Então, olha só. Eu estou pegando o banco de dados Chipotle, fazendo um subset com o ano 2011. Esse novo banco de dados chama One Year. Quantas lojas foram abertas em 2011? 147. Porque eu tenho 147 linhas nesse banco de dados. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Vocês se lembram que eu criava um mapa e usava a função points no banco de dados Chipotle inteiro para plotar, aliás, todos os casos. Agora, eu criei um banco de dados específico e a única coisa que eu fiz é mudar one year, longitude e latitude. Agora eu não estou trabalhando com todos os casos, mas eu estou trabalhando apenas com um caso específico, que é o banco de dados one year. Ok? Então, em cima dessa ideia, opa, é isso aqui que muda? Né? Porque antes eu punha um banco de dados inteiro. Agora, se eu quiser só um ano específico, de tudo na função, a única coisa que muda é isso. Então, olha só, eu posso criar uma função que eu vou chamar de plot year, que o único objeto que a função vai ter que vai ser alterado é y. Como que eu mudo y? Eu abri os colchetes, criei o objeto one year, que é o quê? Um subset de Chipotle, em que ano é igual a y, que é justamente o objeto que eu vou mudar aqui na minha função. Feito isso, o resto está tudo igual. Eu vou points, o resultado de one year, longitude e latitude. Ok? Todo mundo entendeu onde é que eu estou, o que eu estou fazendo? Alguma dúvida? Todo mundo está comigo? Porque com essa função, eu posso criar o gráfico que eu quiser por ano. Olha lá, basta chamar o nome da função, que é plot year 2011, eu quero para 2011, e rodar o meu gráfico. Né? Primeiro, eu chamo o map, que é o objeto mapa vazio, que são os Estados americanos, está aí. Depois, eu quero usar a função plot year, que vai variar num looping de y entre 1993 e 2002. Então, veja bem. Vamos lá. Vamos voltar. Criei uma função, chama plot year. A função muda o ano. É a única coisa que muda nela, é o ano. Eu posso usá-la sozinha, plot year 2011, ela só vai pegar os dados de 2011. Ou eu posso já colocá-la dentro de um looping para ela rodar todos os mapas para mim. Para isso, eu preciso criar um mapa sozinho, branco, vazio, né? Que é usando ali a função map database, tá aí o mapa. Agora, o que eu faço? Eu crio um looping de todos os anos que eu quero plotar usando a função que eu criei. O que muda aqui é y, que vai assumir os valores 93, 94, 95 até 2002. Eu vou plotar em y. Rodei essa função, olha lá, onde tinha loja Chipotle de 93 a 2002. Vamos fazer tudo no R aqui. Ó.
Criei a minha função. Né? Se a gente fizesse aqui, ó, map. Tá pronto aqui já. Né? Eu posso abrir um banco de dados novo e posso plotar 2011. Olha lá, coloquei só 2011 no mapa. Eu posso colocar mapa 2001. Mapa de 1993. Olha lá. Então, agora eu tenho uma função que faz o mapa. Ele já faz o subset para mim, muda o ano e já coloca os pontos lá no mapa que eu quero. Só que ao invés de ficar fazendo isso aqui na mão, 94, 95, 96, e assim por diante, em vez de fazer um a um, a gente criou um looping que faz isso para a gente. Então, eu crio o mapa em branco e mando ele rodar. Ó. Inclusive, eu vou colocar aqui um... Olha lá. Ele plota para a gente todos os restaurantes que foram abertos, 93 a 2002. Posso fazer de 93 a 2014? Posso. Como é que faz? Só mudar aqui, ó. Ah, professor, mas eu queria fazer um mapa do começo da trajetória deles, de 93 a 99. Olha aí. E depois, fazer um segundo mapa do segundo momento deles, que é 2000 até 2005. Depois, professor, eu queria fazer um da era mais recente deles, que é 2005 a 2014. Pronto. Dá para ver as 3 trajetórias. Dúvidas? Todo mundo está comigo aqui? O que a gente está fazendo? Banco de dados é o mesmo banco de dados do começo. Estou plotando os pontos, mas agora estou plotando por ano. Porque eu quero ver a evolução das lojas Chipotle ao longo do tempo. Como eu posso querer ver o número de casos de Covid ao longo do tempo, como posso querer ver o volume de recursos gastos com a educação ao longo do tempo, etc. Fala, Camila. Felipe, tem como, ao invés de fazer, tipo, pegar o mapa de cada ano, fazer, tipo, a evolução dele no mesmo mapa, tipo, ir crescendo as bolinhas com o passar dos anos? Tem, se você me der... Vou só responder a Amanda, porque eu não sei qual é a pergunta dela, e eu vou ensinar vocês a fazer isso. Tá, que chique. Fala, Amanda. 2 perguntas. A primeira era igual a Camila, e a segunda é para saber se dentro desse mapa a gente consegue colocar mais de uma informação. Assim, a gente está trabalhando com uma só, que é a quantidade desse restaurante ao longo do tempo. Aí teria jeito de colocar, sei lá, pintar os estados com alguma outra informação que fosse relevante para essa análise. Totalmente. Essa é a ideia. Aqui, ó. Nesse banco de dados, Amanda, eu não tenho, infelizmente, não tem nada mais, né? Porque eu estou fazendo aqui um banco de dados de uma coisa só. Mas lembra que lá naquele mapa do Brasil, a gente pôs a expectativa de vida ao nascer, eu colori os estados com aquilo. Eu podia colocar pontos onde com número de atendimentos ou número de postos de saúde, para ver se tem alguma relação entre né, a estrutura e a capacidade de atendimento de saúde com o resultado objetivo, que é o resultado da política. Eu não trouxe esse exemplo, Amanda, mas eu não vou resistir de mostrar uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. A minha...
A minha apresentação, ela está aqui, ó. Dá para fazer rapidinho. O meu job talk nos Estados Unidos, né, para conseguir o emprego, eu fiz entrevista em vários lugares. Essa apresentação foi em Emory, por exemplo. Uma das coisas que eu mostrei foi, eu tinha um mapa do Brasil e da Venezuela com os votos do Lula e do Hugo Chávez nas eleições de 2000 e 2002. Então, eu fiz o mapa por cidade, e aí, se você votou muito no Lula ou no Chávez, você estava vermelho, se você votou pouco, estava azul. E em cima, Amanda, eu coloquei o dado do número de clínicas, de postos de saúde que existiam em cada um dos lugares, porque eu queria ver, eu estava estudando política distributiva, e eu queria ver se a lógica política se aplicava à distribuição dos benefícios, né, de envio de recurso para a saúde. Aí eu fazia um zoom ali em São Paulo, na região de Caracas, para mostrar que lá no Chaves, ó, só tinha dinheiro sendo enviado para a clínica, lá na Venezuela, em lugares vermelhos. No caso do Brasil, não. O governo federal mandava dinheiro tanto para lugar vermelho como para lugar azul também. E tinha muito lugar vermelho que não tinha atendimento. Na Venezuela parecia ser diferente. E aí eu mostrava esse padrão e em cima disso me perguntava por quê, e daí começava o meu trabalho de tese, né, de doutorado, em que eu explicava esse padrão. Aí tem uma tese. Então, assim, é possível sim, basta usar, né, aqui eu estou usando points para colocar né, os dados do gráfico. A gente pode usar, né, eu posso pôr outros points aqui em cima se eu quiser, eu posso preencher o estado. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho, você vai ver. Eu posso combinar os chipotles com o voto do Obama, por exemplo, na eleição de 2008. Tá? Então, a ideia é justamente caminhar para ter uma análise multivariada, vamos dizer assim, no espaço. A gente vai chegar lá. Nossa, muito bacana. Tá bom? Ok, obrigada. Camila, mas você me perguntou, professor, a gente não podia fazer um gráfico de evolução? Haha! E se a gente fizesse uma animação? Olha só, vocês podem virar cineastas de dados. Existe um pacote chamado Animation, que grava GIFs para cada gráfico criado. Então, eu vou fazer um looping que vai de 93 até 2014. Eu vou criar um mapa, colocar minha função, Camila, que vai de 93 até o ano que tiver especificado nesse I aqui. Então, eu vou fazer um plot para cada um dos anos e vou usar no título desse plot o nome I, que é o ano específico que a gente está fazendo o looping aqui. Depois que eu gravar depois que eu fizer todos esses gráficos, eu construo um movie, um GIF animado, que eu estou chamando de chip.gif, e ele vai salvar no diretório que eu estiver trabalhando, no intervalo de 5 em 5 segundos, tá? Olha que legal, Camila, olha que massa. A gente vai... Aqui, ó. A gente vai fazer esse... Tá? A gente vai salvar esse GIF. Aí ele vai demorar um pouquinho, porque ele está rodando, ó. Pronto. O output está feito. Tadã! Um mapa para cada ano, Camila. Olha que legal. Eu tenho um ano para cada ano. Eu tenho um gráfico aqui num único arquivo GIF. Ah, professor, mas eu queria um negócio mais legal. Eu tenho que ficar clicando. Você está clicando, eu estou aqui clicando, passando. Olha só, se você for lá na pasta onde a gente está trabalhando, que é a pasta, né, aqui no caso da aula, você vai ver que tem um arquivo que chama chip.gif. Se você abrir ele no seu navegador, vou abrir no Google Chrome, por exemplo. Ó. Chique. Chique ou não, Camila? Muito. Muito. Ele fica dando looping ali, pá. Um gráficozinho desse de Covid ia ser interessante, hein? Ó, o Covid se espalhando, ó. Né? Então,
para uma apresentação, por exemplo, informação como essa é muito interessante, né? Você está fazendo ali um mapeamento de um dado e você está mostrando a evolução no tempo de casos, né? De alguma coisa que está acontecendo ou uma variação do comportamento das pessoas ao longo do tempo. Eu podia ter feito aqui um intervalo menor, vou pôr de 1 segundo aqui. Espera aí. Ó. Olha aí a velocidade, ó. Tá vendo? Eu diminuo o intervalo, o comportamento se dá mais rápido. Se você estiver precisando fazer isso para usar numa apresentação, você tem que explicar o padrão, você pode usar algo mais lento aqui no intervalo, né? E aí, quando a gente abrir, ele vai demorar um pouco mais, dá tempo de você explicar. Chipotle começou ali no meio oeste americano, começou aqui, depois pipocou ali. Na Califórnia ele explodiu, ali em 2000, depois lá não sei aonde, não sei o quê. Quando você está falando, o gráfico está se movendo. Dá um efeito super legal, né, mostrando aí a evolução. De novo, é uma forma de fazer análise de um jeito bacana. Aquele é o gráfico acumulado. Eu podia também, Camila, ter feito outra coisa, né? Falar, professor, mas agora eu quero fazer o mesmo gráfico, só que eu quero por ano. Ao invés de ser o acumulado, que é o que você está me mostrando, vamos fazer um por ano. Então, olha só, é só usar o Save GIF de novo. Eu vou fazer um looping que vai de 93 a 2014, eu abro o mapa, crio o plot year daquele ano, e não acumulado dos anos, salvo o título. Né? Essa que é a diferença aqui, ó. Aqui eu estou criando um plot year do acumulado de 93 até o ano que está sendo analisado aqui em cima. Então, o primeiro é 93 a 93. O outro é 93 até 94. 93 até 95. Nesse caso de cima, eu estou acumulando os dados. Aqui embaixo, não. Estou fazendo um por ano. Sol de 93, sol de 94, sol de 95. Para que eu estou fazendo isso? Pode ser que eu queira ver o padrão por ano. Será que tem alguma coisa que aconteceu? Por ano. Aí, ó. 94. Opa. Deixa eu voltar. Aí agora eu tenho o mesmo gráfico, Camila, só que o gráfico, né, de quantos restaurantes foram abertos em cada um dos anos. Tem ano que não abriu nenhum, tem ano que abriu só um, ano que abriu 20, 30, 50, 60. O padrão, onde é que está se dando? Em cada um dos lugares, né? Tá vendo? Então eu posso trabalhar com esse padrãozinho. Alguma dúvida aqui? Alguma dúvida aqui? Dúvidas? Está todo mundo comigo? Professor, mas e se eu quiser colorir o estado? Ao invés de colocar os pontos onde a loja foi aberta, eu quero criar um chloroplast map. O que é isso? É um mapa de cores por espaços. Tá? Então, eu quero colocar número de lojas abertas por estado. No polígono do estado inteiro. Será que é possível fazer isso? Vamos tentar. Então, o que a gente vai fazer? Ó, isso aqui é importante, tá? Eu vou criar uma variável que chama paystate, que vai me dar, eu quero criar uma ideia de tonalidade, tá? Então, olha só. Eu vou pegar o ID de cada... eu vou pegar o ID de cada estado, lá no banco de dados Chipotle, e vou calcular para cada estado o tamanho, nesse caso, do ID que eu estou utilizando. Por que eu quero fazer isso?
Eu quero construir uma medida, que aqui vai estar, né, como se fosse a proporção, né, de espaço que cada estado tem no país, em que eu divida, né, o tamanho de cada um desses estados pelo maior estado possível. O que eu quero fazer com isso? Eu quero construir uma solução que me dê a proporção, né, de espaços, de tamanhos desses polígonos, um em comparação ao outro. Então, eu vou descobrir que a Califórnia é o maior estado americano, do ponto de vista de tamanho, né, de espaço mesmo, né? E em relação à Califórnia, o Alabama é bem menor, o Colorado 22, ou seja, eu estou criando uma medida de tamanho espacial, mais ou menos, né? Tá? Então, para que eu estou fazendo isso? Para ter uma ideia de como aplicar algum tipo de tonalidade a partir dos tamanhos e e da relevância, né, que cada estado tem nesse meu mapa. Tá? Então, a gente vai usar um PS State e a gente vai calcular essas proporções aqui também por estado. Tá? Então, olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um outro mapa. Vamos pegar aqui o nosso código. Ó, então, o que a gente vai fazer? Olha que legal. Eu vou criar um mapa em branco e vou construir um looping, tá? Que vai do primeiro até o maior estado em relação à sua proporção. Então, a variável proporção está criada. Eu estou pegando o tamanho desses estados, né? E em relação ao maior, eu estou criando uma proporcionalidade. Então, você vai ter o menor. Você vai construindo, né, um gráfico que vai do menor para o maior. No meu looping, eu tenho estado. Eu vou criar um objeto chamado estado, que vai ser o quê? O nome daquele estado que a gente está fazendo o looping aqui, ó. I. Então, se eu comecei no 1, qual que é o primeiro nome do estado aqui, ó? Vamos ir abrindo, vamos fazendo por partes. É o Alabama. O Alabama é que tem a menor proporção em relação a todos. Só que aí eu tenho que fazer duas coisas aqui, porque tem o Alasca não está presente e o DC não está presente. Esse mapa não tem o objeto para esses dois. Então, quando eu chegar no caso aqui no Alasca, né, se fosse o caso do Alasca, eu tinha que pedir ele para pular. Né, ó, se o state que você identificou nesse looping for diferente de Alasca e diferente do DC, aí você roda essa função que está aqui embaixo. Tá? Que função é essa? É uma cor, que eu vou usar aquele RGB, mas lembra que tem um escopo aqui, ó, que a gente usou. Lá atrás eu mostrei que a última variável utilizada no RGB era justamente a tonalidade de transparência, mais ou menos opaco, né? Esse mais ou menos opaco, ele vai se dar justamente pela proporcionalidade que eu construí, né, nessa variável prop state, tá? Então, olha só que legal. Eu construí uma cor, eu vou construir uma cor para cada um dos estados. A cor é a mesma. É um RGB de 100, de 255, 200 em 255 e 0, mas que o alfa dela, que é a opacidade, vai depender dessa proporcionalidade que eu construí na variável de trás. Feito isso, olha que legal. Amanda, o
Lembra que você perguntou se eu conseguia botar mais de uma variável? Olha o que eu vou fazer nesse caso. Lembra que antes a gente só usava o map, falando de qual database a gente vai utilizar? Que é esse map database. Agora eu vou construir um outro map, que além de database, eu vou poder usar suas regiões como referência para fazer a plotagem. E o state, que é esse objeto que eu criei aqui específico, é a variável, né? É o valor que eu vou utilizar dentro das regiões. Então, é o nome de cada estado. E eu vou colorir essas regiões por essa nova state call que a gente acabou de criar. Só que ao invés de eu fazer isso para cada um dos estados individualmente, eu fiz um looping que vai colorir todos os estados pela proporcionalidade de tamanho que cada estado tem. Vamos rodar isso aqui. Olha lá. Então, eu já vi que do ponto de vista de importância, de relevância, né? Califórnia, Texas, são estados maiores. Do ponto de vista, né, de tamanho, de relevância aqui. Eu estou usando uma variável, Amanda, para colorir os estados, para me dar uma ideia de, pô, se eu abrir muito restaurante Chipotle, ali naquela parte branquinha do mapa, eu estou abrindo restaurante para ninguém comer. Em compensação, se eu abrir muito Chipotle aqui nessa região, né, Califórnia, Texas, Michigan, né, Flórida, eu estou fazendo com que pessoas onde eu estou criando restaurante em lugares onde tem gente. Né? Então, o que a gente pode fazer agora, se a gente quiser? A gente pode combinar. Cadê a nossa função? Está aqui. Né, ó, lembra do plot year? Eu posso combinar. Então, vamos pensar. De 1993 a 2014. Olha lá. Deixa eu só mudar a cor. Espera aí. Red aqui. Eu estou mudando aqui. Estou pegando a minha função plot. Vamos fazer tudo de novo. Ó, criei um mapa. Colori o mapa de acordo com a importância daquele estado, do ponto de vista de tamanho. E agora, mudei a minha função plot year, né, para fazer o plot dos anos. Em vez de estar verde, eu vou colocar agora vermelho aqui na cor. E vou plotar os restaurantes que foram abertos, 93 a 2014. Olha lá. Mapa. Essa visualização lá. Por isso que é bom ver lá no PDF. Deixa eu tentar abrir de novo. Peraí. Aí. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando para vocês que nas áreas vou tentar abrir de novo. Tem mais restaurante aberto em lugares mais povoados, tá vendo? Mais importantes. Espaços, sem muita população, o Chipotle não está indo. Esses estados, esses aqui, tá vendo? Tem menos. Essa área que é muito povoada tem um monte de Chipotle. Olha estados aqui. Esse, eu não sei o nome de todos os estados americanos, mas um deles está aqui. Tem quase nada de população, de tamanho de relevância, e também não tem nada de Chipotle. Então, Amanda, dá sim para combinar 2 layers, 3 layers, 4 layers, quanto a gente quiser para fazer esse mapeamento. Só que tem que ter cuidado, né? Porque senão você começa a botar um monte de coisa uma em cima da outra e o resultado vai ser não uma análise, mas uma confusão. Fala, Camila. Felipe, tem como diminuir o diâmetro dessa bolinha? Ficou, não sei. Ficou ruim, né? Aqui, ficou ruim mesmo. Aqui dentro do points, a gente tem várias funções.
Uma delas deveria ser... Eu estou usando um PCH 19. Se eu usar um 21, eu mudei o objeto. Aí eu coloco ali um objeto aberto, assim, tá vendo? Agora, deixa eu testar uma coisa aqui. Eu acho que a gente pode botar um size aqui, viu? Só rodar de novo. Não, ele não reconhece esse size, não. Camila, eu tenho quase certeza que... Ah, não, peraí. Eu tenho quase certeza que a gente tem como mudar sim. Felipe, acho que é sex, não? CX. Não sei se é com C. Vamos ver se é isso. Não sei se nesse também é. Aê, muito bem, Thiago. Foi o Thiago que falou, né? Isso. Ficou excelente. melhor. É isso aí, bem melhor, né? Dá para ver direitinho lá, ó, uma coisa em cima da outra. Decorar todas essas funções é impossível. Mas as opções, o bom da programação é que você pode mexer o tanto que você quiser nessa formatação. Pô, ficou um gráfico massa, hein, do ponto de vista analítico, hein? Ó, dá para ver direitinho onde é que estão os restaurantes, em que lugares tem, né, você tem os estados que são mais importantes do ponto de vista da densidade populacional, do tamanho desses estados, e dá para ver que isso está correlacionado visualmente. Ficou bem legal essa análise. Olha, então, assim, criei o mapa, colori o mapa usando essa função por estado, né, usando region, state e a cor por estado. Tinha uma função de plotagem para os pontos, né, do Chipotle, e combinei as duas coisas usando a função plot here no final. Ficou bem legal. Acho que o resultado final, do ponto de vista analítico aqui, ficou bem bacana. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Eu tenho uma, Felipe, que é sobre quando você coloca, por exemplo, você plotou o verde, né, a gradação do verde no mapa, o verde guacamole, e aí a gente percebeu que ele... eu, na verdade, não percebi a quantidade de grupos que ele classifica, né? Se é uma gradação que é contínua, se ele pega, por exemplo, 5 grupos e classifica em classes dentro desses grupos, provavelmente tem algum padrão disso, né? Na verdade, aqui mas é até bom você ter falado isso, Thiago. Aqui não é isso que está acontecendo, não. Aqui o que está acontecendo é o seguinte. Lembra que eu mostrei para vocês lá atrás que a gente pode criar cores diferentes no R? Sim. Ó, aqui, né, vamos voltar lá, que essa pergunta é super importante, que tem a ver justamente com o que eu estou tentando mostrar para vocês nesse... Aqui, ó. O RGB, a primeira dimensão dele é vermelho, a segunda é verde, azul, e aqui, ó, é quão opaco eu quero que esteja essa cor que eu criei. Tá? Ela pode ir de 0 a 1, nesse caso, tá? Então, 100% opaco. Seria o total aqui. O que nós estamos fazendo, Thiago? Olha lá, ó. Dentro da função, eu tinha criado uma variável que é a proporção... Só um minuto. Eu tinha criado uma proporção, né, que em relação ao maior estado, ao estado mais populoso, que é a Califórnia. Então, o valor da Califórnia dividido por ela mesmo dá 1. Dos outros, eu tenho percentuais de proporções diferentes. O que o meu gráfico está fazendo, na verdade, é criando state calls, olha lá.
ele tem uma cor que chama hashtag 64C80001. Para que caso? Para o último caso que ele criou, que nesse caso foi Wyoming. Wyoming vai ficar com essa cor. Por quê? Porque essa é a proporção, ó, 0,003 de opaco que eu vou dar para Wyoming. No caso de Wisconsin, é a mesma cor, mas com 0,052 de opaco. West Virginia, então aquilo ali, Thiago, é uma opacidade absoluta e não relativa. Ele não está criando categorias. Eu criei uma variável numérica, né, que vai me dar numa relação entre 0 e 1 exatamente o grau de opacidade que eu quero ter naquela cor que a gente plotou. É por isso que, se a gente olhar bem aqui, ó, né, tem gradações, né, pequenas. Ó. Se você comparar aqui o Arizona com o Texas, ó, é próximo, tá vendo? Porque é uma gradação fina, uma gradação numérica. Então aqui não tem classificação, não. O mais verde é esse aqui, o mais guacamole é a Califórnia, que é 1. Dali para baixo ele vai criando uma gradação numérica com a mesma cor, mas diminuindo a tonalidade, né? O degradê, ele vai construindo como se fosse um degradê numérico mesmo. Então aqui não tem nenhum segredo de como o R fez essa divisão, não. Ele está fazendo numericamente. Entendi. Beleza. Ok? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Não. Fala. Cuidado. Por que tem que ter cuidado usando o mapa? Acho que vocês devem estar acostumados, né, a ver isso aqui, ó. Deixa eu abrir um. Deixa eu abrir um gráfico aqui de uma outra coisa que eu fiz. Vocês devem estar acostumados com isso aqui, né? Eleição brasileira, de 94 a 2014. Quem ganhou em cada estado? Você vê ali que o Fernando Henrique ganhou em 94, 98 em quase todos os lugares, só perdeu no Rio Grande do Sul, no Ceará e no Rio. Depois de 2002, o Lula ganha em todos os estados, só perde em Alagoas. Em 2006, você começa a ver a polarização. 2010, 2014, a polarização fica ainda mais extrema. Né? Pô, bacana. Mas, na verdade, esse mapa ele tem um grave problema. Qual que é? O tamanho de votos, a importância de votos que São Paulo e Minas têm, por exemplo, é muito diferente dos votos que se tem em várias outras regiões do país. Então, cada unidade aqui está sendo tratada como se fosse igual, quando, na verdade, ela não é igual. Né? A mesma coisa serve para esse caso. A gente está plotando aqui, né, no fundo desse mapa branco que a gente tinha feito antes, a importância de cada estado para que isso melhore a nossa capacidade de entender o resultado. E vocês vão se lembrar que nesse último gráficozinho que a gente criou, né, que parece que tem uma relação entre tamanho do estado e número de restaurantes compostos em cada lugar. Parece que a correlação visualmente ela existe. Né? Mas será que ela existe mesmo? Então, para fazer isso, vamos calcular o número de Chipotle por milhões de pessoas no estado. Para fazer isso, a gente vai abrir o banco de dados MPOP, que é um banco de dados de população, que vai nos dar, no Arizona, no Arkansas, na Califórnia, etc., a população e a proporção da população total em relação à Califórnia, que é o maior estado nesse caso. Tá? Para calcular isso, a gente vai pegar o número de chipotles em cada estado e dividir pelo tamanho da população e multiplicar por 1 milhão. Porque a gente quer saber justamente essa proporção em milhões. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou merge o banco de dados
MPOP, que é o banco que nós acabamos de abrir aqui em cima, que é o dado de população. E vou construir aí um data frame, né? A variável state é a variável que tem o nome dos estados lá naquela variável paystate que eu criei, e a variável count, que é a variável PSState, que é a proporção que a gente criou, né, de qual é o tamanho relativo de cada estado em relação à Califórnia, que é o maior dos estados. Então, eu estou juntando esses dois bancos de dados, o MPOP com os dados lá das proporções que cada um dos estados tem em relação à Califórnia. E dentro desse novo banco de dados chamado served, eu vou criar uma variável chamada CPM, que nada mais é do que o count, que é a variável população, que está aqui, dividido pela variável população vezes 1 milhão. Eu estou fazendo essa conta aqui, esse CPM, criando essa variável CPM, número de chipotles, count, dividido pela população, que vai dar 1 milhão. Beleza? Então, agora eu acabei de construir o quê? O número de restaurantes chipotles por população. Quando eu peço para ver os dados dessa variável que a gente acabou de criar, CPM, organizada de maneira decrescente, dá para ver que o maior estado é 25%, aliás, 25 milhões, né? A gente tem 25 chipotles por milhão de pessoas, seria o maior estado aí, só que você tem. Em outros você tem 16, outros você tem 13, outros você tem 11. Então você tem aí uma distribuição, uma variação nessa nova variável. Vamos voltar lá no R para a gente já ir fazendo algumas dessas contas. Deixa eu abrir o meu banco de dados. Estou construindo aqui esse banco de dados novo, chamado served. Então, tem estado, população, e eu tenho aqui a quantidade, né, de chipotle por estado, e vou construir o CPM. Olha lá. No Alabama, você tem 1 chipotle por milhão de pessoas, no Arizona, você tem 11, no Colorado, você tem 16, então tem aí uma variação importante, né? Problema desse CPM, vamos criar um histograma dele aqui, para a gente ver isso. Olha lá, eu tenho, né, casos entre 0 muitos casos em que você tem pouco chipotle por milhão de pessoas e poucos casos em que você tem muito. Essa variável, do jeito que ela está organizada, ela não está normalizada, ou seja, ela não está construída de modo que eu possa comparar esses resultados usando aquelas cores, né, do alfanumérico lá no mapa. Para fazer isso, eu tenho que normalizar o meu dado. Tá? Como é que eu normalizo o meu dado? Eu pego cada CPM em relação ao maior CPM. Gente, essa estratégia é uma estratégia muito utilizada na hora de fazer análise comparativa de casos no espaço. Tá? Por exemplo, o Google utiliza justamente essa ideia de normalização para resolver o problema, que é quantas buscas no Google foram feitas? Ah, mas você está comparando o que com o quê? O que o Google faz? Ele pega, eu quero comparar Bolsonaro e vacina. O que foi mais procurado? Eu vejo o que foi mais procurado, no dia mais procurado, e comparo os outros dias em relação àquele dia. Então, o dia mais procurado vira 100, vira 1, que é o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, com a população, a Califórnia vira 1. Nesse caso, né, o maior CPM vai virar 1, e os outros são proporções em relação àquele maior valor. Isso chama normalizar a variável. Tá? Então, a gente vai criar uma nova variável que chama norm CPM, que é uma relação entre, né, o número de chipotles por milhão de pessoas dividido pelo maior número de chipotles por número de pessoas que existe nos Estados Unidos. Tá? Então, vamos construído isso, vamos construir o nosso mapinha, o nosso novo mapinha, né? Ó, então eu vou criar primeiro
um mapa em branco e vou fazer um looping que vai de 1 até o número de linhas que served tem. São 45 estados. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto chamado state, que é, dentro do banco de dados served, eu vou pegar o state igual a i, que vai ser de 1 até 45. Então, o primeiro seria 1. Se eu substituir por 1 aqui, que é o que o looping vai fazer, significa que o primeiro estado é o Alabama. Eu salvei aqui o nome Alabama. Para que eu estou fazendo isso? Para criar um if. Por quê? Eu não tenho Alaska e não tenho DC, Washington DC, aqui no banco de dados. Então, eu tenho que primeiro ver que dado é esse. Se for um dado do Alaska, se o estado, que é o que eu salvei aqui, foi igual a Alaska, eu paro a minha função. Se não for Alaska e se não for a Colômbia, né, se não for DC, eu rodo a função. Que função é essa? Aí, Thiago, ó, te mostrando de novo. Eu estou criando uma cor para cada estado, que é o verde guacamole, mas em qual tonalidade? Exatamente na tonalidade respectiva à proporção normalizada do número de chipotles por milhão de pessoas naquele estado. Tá? Então, em cada estado eu sei o número de chipotles por milhão de pessoas que eu tenho. Agora eu quero saber, eu quero que essa cor varie, vai ficar mais clara, quanto menor for o número de chipotles por milhão de pessoas, dado o maior caso possível, que nesse caso a gente já sabe que é a Califórnia. Eu vou criar uma cor específica. Criada essa cor, eu refaço o mapa que eu tinha aberto aqui, por estados, plotando informações nas regiões, usando cores compatíveis com essas que estão aqui criadas. Vamos rodar esse looping. Tá lá. Ok? Então, o que esse gráfico está mostrando? Ó, esse é o gráfico anterior que a gente tinha feito, tá? Que é o tamanho dos estados, a importância, né, dos estados em relação aos Estados Unidos. Agora, olha o que o gráfico está me mostrando. O número de chipotles por milhão de habitantes. O gráfico muda consideravelmente, certo? Dá para ver, por exemplo, que na Califórnia o número está subestimado. Mesma coisa no caso do Texas. Opa, ó, tá vendo? Aqui é a importância do Texas em número de habitantes, população, de tamanho. Aqui é o número de chipotle. Como é que eu usaria um gráfico desse para montar uma estratégia para chipotle, gente? Quem tem uma ideia aí? Como é que a gente pode vender isso aqui para chipotle? O que a chipotle pode fazer com essa informação? Identificar estados que ela tem maior possibilidade de crescimento? Exatamente. Exatamente, João. Eu posso usar esse mapa para mostrar para ela que em estados como Califórnia, Texas e Flórida, ela ainda pode crescer mais. Então, se ela estiver preocupada em montar uma estratégia de crescimento, ó, na Califórnia, ela deveria usar isso como estados prioritários. Por quê? Porque são estados muito populosos, muito importantes, e que ainda tem um número de restaurante por habitante pequeno. Mesma coisa acontece com esse estado, que eu não sei o nome. Olha lá, ó. Importante, mas pouco habitado de chipotles. Em compensação, eu posso falar com ela, ó, para de investir aqui, para de investir aqui e para de investir aqui. Por quê? Nesses 3 estados, eu tenho pouca gente demais e chipotle em excesso. Não vai gastar seus recursos nesses lugares, não. Tá vendo? Ou seja, a gente acabou de montar uma inteligência de dados usando uma informação que é muito simples e que está disponível para todo mundo,
né? Um tipo de informação super sofisticada e que nos ajuda a ver, né? A Chipotle vendo isso consegue claramente identificar e consegue claramente reconhecer esse caso. Tá? Entenderam o que eu estou fazendo aqui? Sim? Acho que esse mapinha ficou legal no final das contas. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente volta na próxima aula para avançar um pouco essa conversa e ensinar vocês a fazer aqui algumas análises, ou uma análise específica, que é a análise de adjacência de autocorrelação espacial, que é muito útil para quem quer construir clusterização de informações no espaço. Tá bom? A gente volta na próxima aula.